João 1, 12 e 13. Se você tem sua Bíblia, você pode me acompanhar aí com a sua Bíblia em nome de Jesus. Diz assim, João 1, 12 e 13. Mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A todos quanto receberam. Jesus é um presente para a gente. Na verdade, os pecadores somos nós, é Ele que tem que nos aceitar. Amém, irmãos? Mas ainda Ele se oferece. Deus o oferece o santo para nós, o sagrado para nós. E como uma forma de que a gente recebe a salvação, a gente recebe o seu nome. Todos os que receberam o seu nome, todos que creram no seu nome, então todos esses foram dados o direito de serem chamados, feitos filhos de Deus. Diga glória a Jesus. Filho, irmão. Filho é filho. Filho é filho para sempre. Diga glória a Deus. Filho de Deus. Mas os filhos de Deus, eles vão obedecer a Deus até o fim. Amém? Os filhos de Deus vão obedecer a Deus até o fim, porque vão amar a Deus. Eles não servem a Deus só por interesse, mas eles não negam os seus interesses, mas não servem a Deus só por isso. Não servem a Deus pelo que Deus pode dar, mas louvam a Deus pelo que Deus pode dar. Amém? Mas é mais do que Deus pode dar, é por quem Deus é pelo que Deus fez por eles. Então, Deus nos deu esse poder está em mim. Esse poder está em você. De você dizer em alto e em bom som, eu sou filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu fui escolhido. Ele me deu Jesus. Eu recebi Jesus. Isso é o Evangelho. Evangelho para a salvação. E quando a gente recebe Jesus para a salvação, a gente então é feito filho de Deus. Agora a gente se torna espiritualmente imortal. Agora você se torna nascido para vencer. Agora se você se torna mais do que vencedor. Por quê? Porque Ele já te redimiu da morte, da enfermidade e da miséria. Amém, irmãos? Ele já te redimiu, Ele já pagou o preço por ti. Agora você já é dele. Mas agora você vai cultivar, cultuar, perseverar. Na paciência e na perseverança alcançareis a salvação da vossa alma. Vamos ver Efésios 1, 13 e 14. E a Bíblia diz tudo isso que foi a vontade de Deus. Não foi a vontade minha, nem sua, nem de qualquer homem, mas a vontade de Deus. Nos fazer seu filho. Efésios 1, 13 e 14 diz assim, nele também, vocês depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Diga glória a Jesus. Veja, tendo nele também crido, quem crê nele, diga amém. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Se você crê nele para a salvação, você recebeu o selo do Espírito Santo, o selo da promessa. Esse é o Espírito, ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele penhorou o seu Espírito. Ele deu o seu Espírito para nós, até a sua volta. Diga glória a Deus. Até a volta dele nós temos o Espírito Santo. Mas o dia que ele levar a igreja, não tem mais Espírito Santo. O Espírito Santo não está mais aqui. Hoje o Espírito Santo está aqui na igreja, não no mundo. Diga glória a Deus. Não está lá no mundo. Não está lá fora. Ele está na igreja. Na igreja não é as paredes. É em cada filho de Deus. Em cada filha. Que tem um selo de promessa. É melhor do que o selo do Imetro. Amém, irmãos? É o selo do céu. Diga glória a Deus. É um selo de qualidade que ele colocou em nós. Então, a Bíblia diz, até o resgate da sua propriedade. Quem é propriedade exclusiva de Deus aí, levanta as mãos. Então, saber que você é uma propriedade exclusiva, você sabe o que é uma propriedade de uma pessoa? É dela, pertence a ela, ninguém pega. Tem uma escritura, diga glória a Deus. E tem uma escritura aqui declarando que nós somos de Deus. Que Ele botou o selo em nós. E que Ele nos penhorou o seu Espírito até o dia da sua volta. E aqui a Bíblia diz, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Será por louvor dele, é para a honra dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Gálatas 1:8 diz assim, abra sua Bíblia aí, Gálatas
1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Você sabe o que é anátema, né? Anátema, esse seja amaldiçoado. A pessoa que pregar um evangelho diferente do que você tem ouvido, essa pessoa seja amaldiçoada. Ainda que um anjo apareça, porque você sabe que até os anjos se disfarçam, os demônios se disfarçam em anjos de luz. Então veja, nós estamos vivendo um dos tempos mais perigosos, porque é o tempo do fim. Existe igreja aí já com 20 anos, 18. Então quer dizer, as pessoas querem Jesus, falam de Jesus, essas pessoas. E ninguém está discriminando elas sejam o que elas quiserem, problema delas. Mas o que a gente está falando aqui é que a palavra de Deus ela é muito clara sobre isso. É um outro evangelho, onde distorce a palavra de Deus, onde trazem alguns tipos de estudo que não existe na Bíblia Sagrada, que contradiz o que a palavra de Deus diz e torcem a palavra de Deus para fazer a sua vontade. E, como disse lá em Romanos, eles em vez de servir ao Criador, eles servem à criatura. Quem é a criatura? É o ser humano, nós somos criaturas, sim ou não? Então ele serve a eles mesmos. Ou seja, em outras palavras, eles fazem a própria vontade e negam a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Que nos santifiquemos. E o que é se santificar? Se separar para Deus. Fazer o que é lícito. Fazer o que a Escritura diz. E o que a Escritura diz para não fazer, a gente não faz. A gente se ausenta. A gente pode falhar em algumas coisas? Pode. A gente exclui essas pessoas da igreja? Não. Nunca excluímos. Já estivemos dentro das nossas igrejas, já teve várias pessoas assim. Com as suas escolhas. Mas nós nunca excluímos. Nós pregamos o Evangelho. E o que a Bíblia diz? Que o pecador não permanece na congregação do justo. Se pregar a verdade, e a pessoa, ela se converte, ela vai embora, irmão. Por isso tem que pregar a verdade. Porque não é para ter gente na igreja. É para salvar a alma. Amém? O Evangelho liberta, não é para juntar. Claro que é bonito, uma igreja cheia, transbordando de gente. Mas pelo amor de Deus, gente que queira verdadeiramente um compromisso com Deus. Porque o Evangelho não é brincadeira. O inferno está esperando ali. E aí eu estava vendo alguns debates de pastores debatendo, bons de Bíblia, e eu gosto de assistir isso porque a gente vai sempre aprendendo. E aí eu vendo os pontos que eles distorcem a palavra. Mas eles têm lá as igrejas, fazem casamento de pessoas do mesmo sexo. O que nós estamos falando aqui hoje é sobre o Evangelho verdadeiro. Existe o verdadeiro e existe o falso. Sempre existiu. Sim ou não? Existe um Deus verdadeiro e um monte de falso. Lanço uma roupa, daqui a um pouco tem umas quantas cópias. Sim ou não? Sim ou não? Fazem uma coisa original e daqui a um pouco tem um monte parecida. Sim ou não? Mas não tem a mesma qualidade. Não tem o mesmo selo. Por que isso na terra é assim? Porque aqui é a sombra das coisas espirituais. Aqui é sombra. Nós sabemos que existe o original e que o original é sempre melhor. Sim ou não? É sempre melhor. Por mais que a cópia seja boa, por mais que seja idêntica, tem sempre defeito. Tem sempre algum defeito. O Evangelho original é esse que nós aprendemos. É esse que Jesus pregou. É esse que os pais da igreja pregaram. É esse que o Evangelho que os apóstolos pregaram. Tudo que eles falaram. Por isso que temos que ler na Bíblia para não nos enganar. Porque não vem com uma conversinha de amor, amor. Primeiro amor tem que ser a Deus. E quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus não faz a sua vontade. Porque não é porque nós não temos as mesmas práticas que a gente não tenha outros desejos pecaminosos também. Sim ou não? Então a gente não condena eles pelos desejos pecaminosos deles. Porque muitos deles apontam também. Mas dentro da igreja evangélica tem gente que adultera, tem gente que prostitui. Tem. Ninguém diz que não tem. Ninguém disse que não tem. Mas nós não forçamos as pessoas a parar de fazer isso. Nós pregamos para elas entenderem e elas se arrependerem e deixar de serem isso. Amém, irmãos? Então não é acusando o outro de pecado que eu vou me livrar do meu. Quem está entendendo, diga amém.
Mas na tua igreja também tem prática disso e daquilo. Tem sim, mas não é todo mundo. Pode ter, mas não é todo mundo. E isso não alivia o teu pecado porque o outro pecou. Você não tem como se salvar porque apontando o erro do outro. Você só tem que se salvar quando você reconhece o seu pecado e abandona. Amém? E a Bíblia manda se arrepender e abandonar. João Batista aparece dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus aparece, arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. Os discípulos, arrependei-vos porque já está aqui o reino dos céus. Sempre arrependei-vos. Então não importa o tipo de pecado, só que algumas pessoas acham que aquele pecado é maior. Então vamos criar uma igreja que aceite esse tipo de pecado, que vamos dizer que não é. Agora, só porque eu digo que não é pecado, não vai ser? Só porque uma grande maioria diz que não vai ser, que não é pecado, não vai ser? Não importa quantos digam, a verdade é a verdade. E pecado é pecado. Evangelho liberta, diga glória a Deus. Evangelho liberta, não acusa, não condena, evangelho liberta. Nós nunca excluímos ninguém, nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de pecador. Nós chamamos todos os pecadores e pregamos a verdade para todos. E não importa se a pessoa é adúltera, é ladrão, é assassino, tem um problema de homossexualismo. Agora é homoafetivo, já nem se pode dizer mais outras coisas. Dizem, né, que vai mudando toda hora essas coisas. Quer dizer, inventa uma linguagem até para ser mais aceito. O mundo pode aceitar tudo. A igreja recebe todos como estão, mas para transformar em uma nova criatura. Amém, irmãos? E esse evangelho, ele transforma. Mas a pessoa tem que crer. Se ela vir e dizer, não, eu quero continuar como eu estou, pode vir, não tem problema, pode continuar como está. Mas a salvação, aí, não se dá para garantir, como diz. Porque a palavra de Deus é muito clara, que a salvação é dada quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós permitimos que a graça de Deus nos alcance. Só que estão confundindo a graça. E está virando uma desgraça. Porque a graça é capacitadora. A graça me capacitou a deixar de beber, deixar de fazer o que fazia. Ela capacita, ela não autoriza a fazer. Quem está entendendo, diga amém. É aí que está a confusão de muitas pessoas. Elas não querem mudar, então fizeram uma igreja de acordo com o que as vontades delas, e diz, não, é a graça. A graça me alcançou. E cantam. Pode cantar, pode chorar. Mas a graça é capacitadora. Não é uma graça que permite a pessoa viver no pecado. Senão é uma confusão. Mas Deus é santo. E Ele disse, sede santo porque eu sou santo. E Deus fala, vai te separando, te separando, te separando do teu pecado. Vai abandonando e vindo para cá. Vem para mim, vem para mim. E quanto mais a gente abandona os atos pecaminosos, mais a gente se aproxima de Deus. E a gente tem que entender, a graça é capacitadora. A gente ora, Deus me ajude a vencer os meus pecados, a vencer minhas dificuldades. Tem algum pecado que Deus não pode perdoar? Não tem, só que blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o restante todos Deus pode perdoar. A pessoa só tem que se arrepender. Então eu estava dizendo assim, e essa é a palavra que lemos, que se um outro, até mesmo um anjo, outra pessoa, aparecer pregando um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Está maldito esse evangelho teu, não aceito. O evangelho é esse aqui, ó, onde a Bíblia manda a gente honrar a Deus, se aproximar e amar a Deus.